nesse momento, com o nosso imenso carinho e nossa eterna gratidão, eu chamo a nossa irmã Fabiana, que ela vem nos falar na noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal do fundo me ouve bem? Então, hoje eu venho trazer um tema para vocês, que no âmbito espírita ele é um tema bem complicado de ser falado. Quando eu fui buscar referência bibliográfica sobre esse tema e pegar algumas obras de referência em algumas outras casas espíritas aqui de Florianópolis, confesso para vocês que eu me surpreendi com o apavoramento sobre o tema. Alguns coordenadores disseram que eu sou louca, outros disseram que eu sou corajosa, mas entre ser louco e corajoso nós devemos sim quebrar o preconceito, tá? Então, Vidas de Joana d'Arc, os ensinamentos de Judas Iscariote para a humanidade. Para falarmos então, aqui está a referência bibliográfica. Não vou falar nada para vocês que vocês não irão encontrar nessas referências bibliográficas. Todo comentário e tudo que estiver apresentado, os slides estão nessas referências, tá? Então aqui, essa palestra ela é principalmente fundamentada nas obras de Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritas e nas obras de Leão Denis. Para falarmos de Judas, temos que voltar na história da humanidade. Antes mesmo de Jesus, temos que voltarmos lá no rei Davi. Porque Judas traz uma sequência de encarnações de redenção, mostrando para a humanidade o quanto devemos perseverar diante da dificuldade, diante dos obstáculos e diante da necessidade que temos na nossa jornada encarnatória. Que esse plano nada mais é do que apenas uma escola escolhida pelo próprio Cristo. Nessa obra, Encontros com Jesus, Judas, ele foi Aitofel, um sábio conselheiro do rei Davi, que diante do desconforto que ele tinha com o rei Davi, ele não concordava com algumas atitudes do rei, então ele se juntou a um dos filhos e o estimulou a fazer uma rebelião contra o próprio reino de rei Davi. Num dos confrontos... Quer o de mão? Pode ser. Num dos confrontos entre o exército do rei Davi com os soldados que faziam parte ali do Absalão, o Absalão foi morto. Aitofel, numa atitude de desespero, por medo do julgamento do rei, cometeu um suicídio. Quando ele adentrou o plano espiritual como suicida nessa encarnação, ele então foi convocado, lá auxiliado. Ele foi auxiliado então pelos espíritos lá do plano espiritual que ajudaram ele a se desvencilhar daquele lance do suicídio. Então, o que acontece? Os engenheiros siderais chamaram ele para uma convocação e disseram o seguinte: você vai voltar como Judas Iscariote na Galileia, porque ele era o único discípulo de Jesus que não era galileu, ele era judeu. Tá ligado isso? Tá, só aumenta ali então um pouco.
É. Melhorou agora, né? Então ele veio como judeu. E o Jesus, em suas peregrinações pela Galileia, escolhendo seus 12 apóstolos, e todos os 12 vieram já com o seu planejamento encarnatório decidido pelo plano espiritual. Aí vem a seguinte pergunta questionada pelos espíritas: Judas nasceu para trair Jesus? Quem aqui acredita nisso? Ele veio com essa predestinação? Não. Ele agiu exatamente pelo livre-arbítrio. Então, quando Jesus encontrou Judas em Cafarnaum, que ele era um comerciante, ele se apresenta diante do Cristo sem ser convidado. Lembrem-se que todas as passagens dos evangelhos, inclusive o evangelho de Mateus e João, Jesus diz a todos os 11 apóstolos que seguiam ele: larga-te tudo e segue-me. Judas chegou diante do Cristo e disse: Mestre, lhe seguirei por onde fores. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus quis dizer aqui para Judas? Tem certezas do que estás me dizendo? É isso que você queres? Porque Jesus, nesse momento, já percebeu que Judas não tinha entendido o que ele estava dizendo. Queres realmente, Judas, carregar a cruz da eternidade? É a primeira advertência que Jesus vai dar para ele. Porque no decorrer de todos os 3 anos de convivência com Cristo, Jesus advertiu Judas 5 vezes. Chamou a atenção dele 5 vezes. Tens certezas que queres o teu livre-arbítrio para me traíres? Tu tens certezas que tu queres carregar essa cruz para a eternidade? Como ele faz diariamente conosco. E nós não prestamos atenção. Só lembramos e só observamos quando estamos no momento de dificuldade, não é? A segunda advertência de Jesus é quando ele chega a Jesus, e isso está no livro Boa Nova, muito bem explicado pelo Humberto de Campos, através da mediunidade e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele se aproxima de Jesus e diz: precisamos do dinheiro. Como é que vamos sair para a peregrinação pela Galileia se não temos dinheiro? E Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Eu não dispenso o material, mas o material também não me é útil. E Jesus, então, manda Judas pegar uma bolsa e guardar todas as doações que recebiam da população. Não cair na tentação. Olha o que Jesus diz a Judas. Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas a seu peso. Porque Jesus já sabia qual seria a escolha de Judas. Emmanuel, na obra Há 2000 anos, descreve a característica e a personalidade de Judas com muita clareza. Um homem egoísta, vaidoso, que só pensava no material, que não conseguia ver nada além do material. A bolsa, ele estava reclamando com Jesus porque aquela bolsa era pequena. Não era porque era o necessário, mas porque a bolsa era pequena e cabia pouco dinheiro. E o peso deveria ser sempre igualitário. Mas ele acabou sucumbindo.
Porque, segundo os relatos dos próprios evangelistas e das próprias obras espíritas, ele roubava o dinheiro das doações. Isso vocês encontram no Evangelho de Mateus e João. E também tem algumas passagens no Evangelho de Lucas. A traição. Por que Judas traiu Jesus? Porque será que ele veio predestinado, veio com a missão de trair o Cristo? Não. Porque ele era tão vaidoso, tão materialista, tão preso à matéria, que ele sequer se deu conta do que ele estava prestes a fazer. Porque um ser humano que conviveu com Cristo 3 anos e não conseguiu sequer aprender uma palavra de compreensão daquilo que ele dizia e repetia todos os dias: o meu reino não é deste mundo. Quando em suas peregrinações pela Galileia, diante de um templo romano, ele é questionado por um juiz de Roma: que fazes aqui, peregrino, com essas roupas esfarrapadas? O que queres? O que vem fazer pela Galileia? E ele responde: eu vim instaurar o reino de Deus no coração do homem. E aonde está esse reino? Em entrevista com o próprio Espírito Judas, numa descida dele do alto, da esfera do Cristo, em todo ano, na semana de comemoração da Páscoa, esse Espírito que hoje é intitulado a Santa Joana d'Arc, padroeira da França, a mentora espiritual dessa casa espírita, desce todos os anos da plenitude da esfera do Cristo para fazer breves reflexões sobre a sua traição. Humberto de Campos, quando estava desencarnado, e é isso, vocês vão encontrar o texto completo na obra Crônicas de Além-Túmulo. Aqui eu trouxe apenas uma parte, a parte principal, mas lá tem mais detalhes. Eu oriento a todos quem quiser ler. Humberto de Campos entrevista ele. Humberto de Campos pede por um mentor que acompanhava ele numa pesquisa jornalística, que Humberto de Campos ele foi jornalista na última encarnação dele, e seguiu para o plano espiritual como jornalista e permanece lá como jornalista. Questiona: quem é aquele espírito que está sentado diante daquela pedra que parece entristecido? O mentor responde: este espírito é Judas, aquele que traiu Jesus. E Humberto de Campos pede: posso conversar com ele? E o benfeitor que o acompanhava diz: pode entrevistá-lo. Humberto de Campos se aproxima e pergunta a ele: quem sois vós? E ele responde: é isso que pensas, sou Judas, o traidor do Cristo. E Humberto de Campos começa aqui então a entrevista. E ele começa então a relatar o que aconteceu na traição de Jesus. Por que é que ele traiu Jesus? Porque muitos de nós pensamos que ele traiu Jesus apenas porque ele queria ganhar aquela quantia monetária de 30 moedas de prata. Mas não foi só isso. Ele tinha um objetivo. E aqui a gente entende o porquê é que Allan Kardec questiona os espíritos na obra Livro dos Espíritos sobre a consciência. O que te condena? É a tua consciência. Então Humberto de Campos pede, e ele responde assim: ora, eu era um dos apaixonados pela ideia socialista do mestre,
Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Ele amava a doutrina de Jesus. Ele era apaixonado pelo Mestre. Mas o que o incomodava era a pacificação do Cristo. Porque Jesus era calmo, pacífico, falava em parábolas. E quando Jesus o adverte, e uma delas é quando ele está na casa do caminho, que ele fala aos discípulos assim: eu vos escolhi, e sei bem quem eu escolhi, mas um dentre vós é o diabo. Jesus estava dizendo para ele: Judas, tu tens certezas que tu queres seguir pelo caminho? Porque essa cruz é pesada. Numa outra peregrinação, Jesus diz aos discípulos outra advertência a Judas: um dentre vós irá me trair, mas ai daquele que levantar o calcanhar contra mim. Judas não entendia, porque o reino de Deus que ele buscava estava para o lado de fora. É isso que nós fazemos todos os dias, nós buscamos Deus no material. Aquilo que Emmanuel fala no capítulo 99 do livro Palavra de Vida Eterna: cuidai do vosso vaso de barro, cuidai do seu coração, cuidai dos vossos sentimentos, dos vossos pensamentos. A última advertência do Cristo a ele era: se tens que fazer, faças agora. Judas saiu saltitante com isso, porque ele entendeu que o Cristo estava dizendo para ele assim: Judas, vai lá, organiza essa rebelião que você quer e vamos libertar o povo judeu da mão de Roma. Vamos acabar com o poderio romano. Foi isso que ele entendeu. Porque o objetivo dele era apenas libertar o povo da escravidão. Acima dos corações eu havia a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as redes do poder, já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra, na queda de um chefe de Estado. Nós passamos de cegos e banguelos. Passou-se 2000 anos, 21 séculos, nós continuamos fazendo a mesma coisa. O mestre passaria a um plano secundário. Eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e energética, como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E, relado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitória, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Por que ele veio dessa forma? Mais para frente nós vamos entender. Mas o objetivo dele não era trair o Cristo. Nós continuamos fazendo e julgando Judas como se fosse ele o culpado da crucificação do Cristo. E aí eu pergunto a vocês: Judas entregou Jesus a Roma por 30 moedas de prata. Mas quem
assinou a sentença da crucificação? Alguém saberia que me dizer? O povo. Nós. Que estávamos lá. E quando Pôncio Pilatos perguntou para a população que uma hora antes tinha recebido esse mesmo Cristo montado num burrico e sendo recebido com ramos verdes, e ele perguntou: quem queres que eu liberte, Barrabás ou rei dos judeus? O que nós gritamos? Barrabás, Barrabás, Barrabás. Quem somos nós hoje, em metade do século 21, para julgarmos Judas, para julgarmos alguém? Se somos responsáveis pela maior barbárie da humanidade, que condenamos há 21 séculos atrás um irmão a responder pela eternidade, que ele mesmo diz que enquanto houver a crucificação do Cristo na consciência da humanidade, ele sempre será julgado. Quem somos nós? Até quando vamos viver como cegos e banguelos? Ensinamento está acima, a misericórdia está acima da justiça. No livro Estante da Vida e Trigo de Deus, Judas, ao ver o seu mestre sendo agredido, açoitado, que não era açoitado, Jesus não foi açoitado não com um açoite de hoje em dia que a gente vê aí o pessoal que trabalha com doma de cavalo fazer. Era a ponta, era um ferro, que quando dava, saía pedaços de carne. Quando Jesus adentrou o martírio com uma cruz, com uma coroa de espinho colocada por nós. Porque a cruz do Cristo não era uma cruz polidinha, era um tronco de uma árvore esfarpada. Quando ele foi posto naquela cruz e a cruz adentrou aquelas farpas no seu corpo, Judas entrou em perplexo desespero. Foi onde ele sai e comete o suicídio. Jesus diante da cruz, mesmo sentindo todo o remorso, os anjos, o céu em pleno esplendor de alegria e felicidade, veio um anjo solitário que ninguém percebe porque o céu era nebuloso, diz Humberto de Campos. Esse anjo, ele vem solitário, chega até a cruz do Cristo, beija os pés e se dirige direto à boca do Cristo. E Jesus balbucia algo que não foi o que conhecemos. Deus, perdoa, não sabem o que fazem. Ele diz ao anjo da caridade: vá depressa, porque Judas acaba de cometer suicídio. Nenhuma ovelha do meu pai se perderás. Jesus acaba o enlace espiritual de desencarne. Os espíritos dizem: mestre, precisamos cuidar de vossa ferida, do seu perispírito. Não estou bem. Eu vou de encontro à ovelha perdida. Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, capítulo 12, intitulado Arrependimento Tardio. Judas está no vale do suicida, completamente atormentado em estado de perturbação. Jesus chega ao vale, se aproxima de Judas e diz: Judas, sou eu. Confia e espera, ainda dá tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoo-te e o traje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar-te. Acende a candeia da esperança e a sombra cederá.
Recorda o amor de modo que a paz te anime no coração. Nunca te deixareis nem te condenareis. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e o seu também estarei esperando por ti. Jesus condenou Judas? Quem aqui se habilita? Porque o Ricardo falou que vai fazer inscrição aqui para quem quer ser juiz de sentença. Então, quem somos nós para condenar alguém? Do planejamento encarnatório à redenção. Aqui adentramos a vida e a encarnação de Joana d'Arc. Na obra Joana d'Arc, a médium, de Leon Denis, ele deixa muito claro: Joana d'Arc, igual a todos nós, viveu milhares de existências terrestres através de sucessivas e inúmeras reencarnações. Como todos nós, não reencarnou em uma determinada nação. Está lá na página da obra 447. Por que ela não reencarnou uma só vez? Ela teve séculos para resgatar tudo isso. E agora eu vou falar ela porque eu estou deixando de falar de Judas para falar de Joana d'Arc. Por que esse espírito não se destaca no âmbito espírita? Muito menos é falado na Igreja Católica. Por que causa tanto medo em falar? Porque as pessoas desconhecem que os espíritos não têm sexo. Isso está lá no livro dos Espíritos. Pode reencarnar tanto como homem, tanto quanto mulher. Aqui começa a redenção. Joana d'Arc, ela começa a sua reencarnação no povo celta, acompanhada pelos engenheiros siderais, inclusive por Jesus. Então, Judas e Joana d'Arc reencarnam nessa civilização celtas, por quê? Porque Judas precisava sanar um débito da crucificação do Cristo. Mas ele também veria com uma grande missão, porque ele teria um grande espírito, uma grande vontade de apostolado. E isso foi verificado pela espiritualidade. As civilizações celtas, elas tinham muito cuidado com as leis da natureza. E nessas encarnações celtas, seria o melhor. Joana d'Arc, ela reencarnou nessa mesma civilização celta com Allan Kardec. Allan Kardec, ele era sacerdote nessa época e ela era guerreira das tribos. E se nós formos estudarmos a fundo, e o próprio Allan Kardec, na revista Espírita, ele deixa bem claro que o Espiritismo e Joana d'Arc têm afinidades com a cultura celta. E numa dessas encarnações, ela realmente, ela vem como homem. E novamente, ela decai pelo suicídio. As encarnações foram brilhantes, vividas sobre as degraus de um trono, outras obscuras, de resultados fecundos, para o seu próprio adiantamento, benéficas para o seu semelhante. Página 201. As primeiras transcorreram durante o período céltico no país de Amor, Armórica, que fica no extremo oeste da França. As mulheres celtas tinham direitos iguais aos dos homens, inclusive ao tomar lugar as linhas de batalha búdicas entre 60 a 61 depois de Cristo e Cartimanduá entre 43 e 69 depois de Cristo. Foram rainhas de tribos celtas que viveram da atual Inglaterra ocupada pelos romanos. Aqui começou
a redenção. E vamos entender agora o porquê dessa redenção. Joana, então, reencarna numa dessas encarnações como homem, decai novamente pelo suicídio. Chega ao plano espiritual pelo suicídio. Maria de Nazaré, a rainha dessa orbe terrena, vê o esplendor de preocupação dos engenheiros e dos espíritos que estavam responsáveis pela preparação do espiritismo na França, e ela pergunta: o que aconteceu? E os espíritos respondem: Judas decaiu novamente pelo suicídio. Vemos a brandura de uma mãe. Descerei aos planos umbralinos e de lá resgatarei esse filho, porque somente o amor sublime de uma mãe pode curá-lo. Reencarna nas civilizações celtas como mulher. Por que mulher? Porque a mulher tem o enlace do amor maternal. Aqui a espiritualidade diz: Santa Margarida, São Miguel, Santa Catarina, vamos lá, está na hora de vocês trabalhar. Vocês vão começar a orientar esse benfeitor aqui, para que esse cara, além de se redimir da culpa do passado, ele vai preparar terreno para o Consolador prometido. Lembram que Joana d'Arc tinha 3 espíritos que o guiavam? Começou aqui. Planejado e organizado pelo próprio plano espiritual. Não era à toa que ela tinha esses espíritos. Novamente decaí no suicídio, mas o amor sublime de mãe me curou. Ela se cura, esquece todo aquele resquício do suicídio que todo espírito suicida traz consigo no seu inconsciente, e ela começa a se depurar. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. O amor liberta, o ódio aprisiona. Quem odeia não é até que a morte nos separa, é até que o ódio nos separe. Então é nunca. Que o ódio torna uma prisão. Ele algema você na outra pessoa pela eternidade. Enquanto não houver o perdão, não existe a libertação. Esse amor nos curou, me curou. Nós vamos entender no final, e está lá na obra Momentos de Ouro, no retrato de mãe, ditado por Maria Dolores a Chico Xavier. Amor imbatível amor de Joana, ela dá uma breve definição do que é o amor sublime. O amor é a substância criadora e mantenedora do universo. Constitui por essência divina. É tesouro que enquanto mais se divide, mais se multiplica. Se enriquece à medida que se reparte. É imbatível porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Quem ama, liberta. Isso é um amor. Ele cura. Muitas vezes o filho passa por muitas dificuldades e somente o amor, o acalento de uma mãe que vai poder tirar daquela situação. A redenção, a libertação. Joana d'Arc, por que ela fez a guerra? Foi perguntado a Chico Xavier. E Emmanuel responde: por que é que ela fez a guerra? O que nós vemos no Livro dos Espíritos? Lei de destruição, lei de construção são casadas. Não adianta. Elas não agem uma sozinha, se não tiver a outra.
Os espíritos, então, diz Emmanuel, encarregados da evolução do planeta, estavam selecionando os genes. Os pais que receberiam Allan Kardec, Leon Denis, que viriam a servir na formação do corpo de Pleiade, do grupo que receberia esses espíritos, de entidades nobres que reencarnariam para ampliar o desenvolvimento geral da Terra. Era preciso cuidado para que os corpos pudessem suportar a dinâmica da inteligência que surgiria. Qualquer corpo recebe aí, qualquer corpo de mãe recebe um espírito de elevada envergadura. Percebemos que não é qualquer uma. Se a França fosse invadida, perder-se-ia o trabalho de muitos séculos. Então Joana d'Arc foi convocada para impedir a invasão, a fim de que preservassem as sementes genitais para a formação de instrumentalidade destinada aos gênios da cultura e do progresso que renasceriam na França. Resumidamente, se não haveria a redenção de Judas, não haveria Joana d'Arc, nós não estaríamos sentados hoje ouvindo doutrinária espírita. Porque haveria um atraso na codificação espírita. De 1857, ela sairia em 1957. E aí nós estávamos passando por toda a perseguição que o Espiritismo passou na França. Nós estaríamos hoje aqui sendo expulsos porque nós não seríamos aceitos. Fim. Por mais difícil que se sejas, ame, pois só o amor te libertará da cruz da eternidade. Eu vou finalizar com o poema Retrato de Mãe, que é quando Maria de Nazaré, na segunda tentativa de suicídio de Judas, ela vai ao encontro desse filho e ela o resgata. E é ela quem faz todo o preparo do planejamento encarnatório de Joana, o acompanha em todo o seu desenvolvimento, no plano espiritual, no plano terreno. E é ela quem diz aos engenheiros siderais: ele vai retornar novamente ao corpo carnal, terás novamente uma mãe, mas terá 3 benfeitores, nas quais ela ouvirás e sentirás. No livro dos médios, ela deixa uma mensagem para quem trabalha nas casas espíritas, para trabalhadores espíritas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, instruir-vos. Trabalhadores espíritas, não cabe a vocês julgares, cabe a vocês acolher. Adentramos dentro de uma obra de Hugo Vitor, que ela chama A Nossa Responsabilidade. O que fazeis na seara e no serviço do Cristo? Estais para julgar ou estás para servir? Nós, trabalhadores espíritas, como saindo de casa, a gente sai para quê? Para servir a Jesus ou para servir o material? Até quando vamos ser cegos e banguelos? Até quando vamos nos comportar para carregar a cruz de Judas e não a cruz do Cristo? Até quando vamos trocar, como diz o próprio Judas na entrevista a Alberto de Campos: eu troquei Jesus por 30 moedas de prata. Mas a humanidade consegue e continua trocando o mesmo Cristo por muito menos, pelo barganhar do ouro barato. Quantas vezes a gente vê pessoas trocando a própria mediunidade por dinheiro? Trabalhadores espíritas se perdendo pelo orgulho e pela vaidade. Na obra de Victor Hugo, ela chama a atenção e diz: trabalhadores, se desprendam do materialismo, se despojem da vaidade e do orgulho.
Vós sois apenas instrumento. E que aprendemos que sem Joana, sem redenção do Judas, nós não estaríamos aqui. E que aprendemos a auxiliar e não a julgar. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado do remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguiria divisar, chega e afaga sua cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado claramente, agressivo: sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas a pena lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo a aflição eis, que a minha vida agora se reduz. Através. Afastai vós de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetreis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma responde: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas a interrompeu e brandou rude. E pasme. Mãe, não me venhas aqui com mentiras e sacarmos. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo, força de viver ao pé da pobre mãe, que forjara ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me, esconjurou. Chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, e de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, o anjo celestial, de quem presinto a luz. No entanto, ela fita-o frente a frente e responde, simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Gratidão.